Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Motivo de satisfação de estarmos mais uma noite de sábado reunidos em nome de Jesus, através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, falando um pouco sobre as obras de Joana de Ângeles, que nos alerta pelo momento em que nós estamos vivendo, nos intuindo e nos alertando o melhor caminho a seguir. Porque quando nós somos pegos de sobressalto, a gente tiver já uma noção na nossa cabeça, fica muito mais fácil da gente tomar o melhor caminho a seguir. Por isso, a satisfação é muito grande de estarmos reunidos. Hoje, dia 28 de abril de 2026. Iremos iniciar uma nova obra de psicografia do Divaldo Pereira Franco, nosso querido irmão que nos deixou no dia 13 de agosto de 2025, 98 anos de aprendizado, de trabalho, no bem, no amor e na paz. Maria Aparecida, boa noite, querida. Então, para nós, é uma satisfação muito grande estarmos reunidos, trocando essas informações, que sempre nos ajuda a decidir o melhor caminho a seguir. Eu havia dito a vocês que a gente iria conversar sobre o livro Vida Gloriosa, mas eu, conversando com a minha mentora encarnada, Dona Valdeirês, e nós chegamos à conclusão, nós achamos um livro que chama Sendas Luminosas, e nós resolvemos falar dessa obra. Então, nós vamos, nesses sábados seguintes, falar sobre, Ana Lopes, boa noite, querida, Sendas Luminosas, que é do Divaldo e da Joana de Ângeles, a sua mentora. Sendas Luminosas já foi lançado em 1997. E a gente vai iniciar pelo o seu preâmbulo, pela sua introdução que fala sobre essa obra, que foi o que nos estimulou a fazê-la. A fazê-la não, a divulgá-la, né? Porque quem fez foi Divaldo e Joana. Sendas luminosas. Sendas, o que quer dizer? É o caminho estreito que diz a que direção nós devemos seguir. Luminosas, que vem de luz, de coisas positivas, fortalecedoras. Então, é uma bela direção que nós devemos seguir. Ô, meu querido amigo Reinaldo Gariba Silva, tudo bem? Satisfação em relembrá-lo. Sendas luminosas, por quê?
caminhos a gente tem que seguir. Fátima Soares, boa noite. Sônia Bueno, querida amiga. Existe a passagem do Evangelho que fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita são as decisões edificantes no caminho do bem, da paz, seguindo o Evangelho de Jesus. A porta larga são as viciações, os prazeres, as coisas fáceis que nos traz problemas no futuro, no nosso futuro. Por quê? A conta chega. Tudo que fizermos de bom e de equívocos, um dia essa conta vai chegar para a gente acertar. E quando ela chega, o que acontece? Nós não estamos preparados. A gente vira coitadinho. Fala que não merece. E quando a gente pensa que nós não merecemos, é um equívoco maior, porque Deus é infinitamente bom, mas é justo. Então, ceitil por ceitil que a gente estiver resgatando, é porque merecemos. Não é injustiça divina estarmos passando por dificuldades, sofrimentos. Então, a gente tem que pensar bem antes de blasfemar. Beleza? Então, as sendas luminosas vai nos alertar para muitos problemas que a gente pode evitar e tomar a melhor decisão nos nossos performances aí durante as vicissitudes da vida. Hoje estamos melhores de quando iniciamos essa nossa jornada. Por quê? Nascemos simples e ignorantes, e pelas nossas ações nós vamos melhorando, evoluindo e crescendo e amadurecendo espiritualmente. Por isso é importante a gente tomar a melhor decisão. Aproveitar essa nossa reencarnação que estamos vivenciando para melhorarmos. Nós estamos reencarnados justamente para isso, para a gente subir um degrauzinho. Maria Niceia, querida amiga, boa noite. Então, a gente precisa estar antenado e pensando melhor caminho a seguir sempre. Não desperdiçar as oportunidades que estamos tendo nessa nossa vida. O processo da evolução se opera mediante esforços ingentes, ou seja, gigantescos, grandiosos, que assinalam as conquistas adquiridas, abrindo espaço para novas realizações que facultam a fixação das sendas percorridas, dos caminhos percorridos, como patrimônio inalienável, que não tem como poder ser vendido do ser. As nossas ações, os nossos atos, é que vai marcar a nossa trajetória no nosso caminhar. E devemos escolher o caminho do bem, da paz e da luz. Multiplicam-se essas vias de acesso. Tem oportunidade de tudo quanto é jeito. Ao conhecimento e à experiência,
facultando a conquista dos sentimentos de beleza, de amor e de ternura que dignificam o espírito, auxiliando-o na libertação das províncias de sombra por onde tem transitado nessa fase inicial, que caracteriza o período primário do qual procede. Ou seja, nós estamos já numa infância para adolescência em termos de maturidade espiritual, mas já iniciamos o processo numa parte bem anterior e bem primária. Então já despertamos para várias atitudes luminíferas e cada vez mais precisamos aproveitar essa caminhada no bem, na paz e na luz. Dona Valdeirês, boa noite. Então, não podemos perder tempo. Temos que praticar a caridade na sua maior amplitude, porque isso vem a nosso favor. Você fazer o bem e não olhar quem, é ótimo para quem está sendo ajudado, mas quem é mais ajudado somos nós, em forma de energia cósmica universal, nos protegendo, nos iluminando e evitando que coisas ruins aconteçam com a gente. É um bumerangue, você lança e ele volta. Lançou a energia do bem, da caridade, da paz, ele volta com a intensidade de todas essas ações luminíferas. Você lança da maldade, do fazer coisas que não deve, volta para você. É a mesma coisa que você, quando você não gosta de uma pessoa, você toma veneno e achar que ela vai ser intoxicada. Lê do engano. O Espiritismo, oferecendo os instrumentos hábeis para o autoconhecimento, para a autodescoberta, proporciona campo experimental valioso, a fim de que o ser adquira. Essa palavra eu acho linda e eu gosto muito de ter na minha vida. Adquira a harmonia necessária e a lucidez indispensável para saber o que lhe é mais valioso ou secundário, equipando-o para a vitória sobre si mesmo e as dificuldades que defronta a cada momento. Porque a gente está a toda hora deparando com dificuldades para a gente superá-las e evoluir e crescer e amadurecer espiritualmente. Porque a hora que você supera uma adversidade, agora, né, já vem outra. Mas nós estamos reencarnados para isso. É matar um leão por dia. E tem um detalhe. Sem reclamar. Porque senão, não tem efeito. Poxa vida, mais essa ainda. Tem que passar por tudo isso e agradecer a oportunidade que está tendo para vivenciar e superar. Aí sim, aí como diz o amigo Cruzeiro, ganha bônus. A sua conta fica positiva lá na espiritualidade. E esse é o grande desafio que nós estamos tendo na nossa jornada. Segura na mão de Deus
e vai. Bola para frente que atrás vem gente. Essa ascensão, esse crescimento é feito normalmente de etapas. Não existe sobressaltos. Conseguindo em uma vez a conquista da inteligência, noutra a do sentimento, que se deverão unir até estabelecer-se no íntimo a sabedoria. Então a inteligência com o sentimento se une e a gente tem a sabedoria. A sabedoria para tomarmos as melhores decisões quando nós somos afrontados no nosso dia a dia. Por isso que o livro chama Sendas Luminosas. A sabedoria, que são as duas asas propiciadoras dos voos aos cimos libertadores da vida. Então a gente vai adquirindo isso e com a sabedoria nós vamos discernindo o que é certo, o que é errado e o melhor caminho e decisão a tomar na nossa vida. Enquanto predomine a natureza animal sobre a espiritual, o ser necessitará de refazimento e repetição de experiências até desvestir-se da herança de instintos mais vigorosos, mais primitivos que nós temos na nossa herança aí, né? Então, instintos mais vigorosos, mais primitivos e perturbadores, que serão substituídos por quem? Pela razão. Porque quando nós juntamos inteligência e sentimento e adquirimos a sabedoria, nós temos discernimento para tomar as melhores decisões e se equivocar menos e ter que resgatar menos provas e expiações. E é assim que nós vamos nos elevando e vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente. No sacrifício, sempre. Quando as coisas estão muito fáceis e indo muito bem, desconfie, porque a vida puxa mais a orelha nossa do que prazer. Mas Douglas, como? Nós vivemos num mundo de provas e expiações para um processo de regeneração. Então, é essa toada aí mesmo. Só tem coisa ruim que não sei o quê. O importante é que nós estamos fazendo coisas boas, ajudando o próximo, caridade, ouvido amigo por alguém que passa por dificuldade, estendendo a mão e bola para frente. Então, quando a gente tem a razão, enquanto outros, aqueles próprios da organização fisiológica, permanecerão nas suas funções específicas, tais o da conservação da vida, da reprodução e de assimilação. Por quê? As nossas células têm que estar fazendo a parte dela e para que nós possamos continuar vivos, porque essa é a grande bênção. Por isso a importância da gente cuidar bem dessa vestimenta carnal que nós estamos emprestando temporariamente
para vivenciarmos a nossa reencarnação? Porque, na essência, somos espíritos milenares em um corpo passando por um período de reencarnação na Terra. Que é assim que nós crescemos e evoluímos. Na erraticidade, na espiritualidade, você tem a escolha pelos seus pensamentos e suas ações, se é da turma do bem e do mal. Se é da turma do bem, você vai ajudar nas esferas luminíferas com o trabalho de iluminação dos planetas. Se você é da turma do que gosta do mal, gosta de prejudicar, você vai seguir aquilo lá e até você despertar para o bem e começar a seguir a tua trajetória, ter o prazer de ajudar, independente de quem seja. É assim que nós crescemos, amadurecemos e evoluímos. Nascemos simples e ignorantes, é uma palavra muito forte, eu gosto de falar sem conhecimento, e chegaremos um dia a anjo, arcângelo, um espírito puro. Como? Pelos nossos atos, pelas nossas ações, no caminho do bem, da paz e da luz. Douglas, não tem outro caminho? Não tem. Por isso que a Joana e o Divaldo propuseram essa obra aí, ó, Caminho ou Sendas Luminíferas, para nos ajudar. Por isso a gente tem que agradecer muito, porque ela nos alerta, porque a gente não deve cair em tentação. Beleza? Por se tratar de um esforço contínuo, sem cartel nem lugar para repouso, muitas questões afligentes exigem diretrizes para sua superação, tanto quanto para encaminhamento. Temos que ter um planejamento conveniente, transformando-as em lições educativas, que passam a fazer parte da aprendizagem de cada qual. Ou seja, os equívocos nossos a gente tem que substituir por ações benéficas e fortalecedoras e repetir até a gente acostumar e viciar em fazer a coisa certa. Mas a gente tem que deixar de fazer o que a gente fazia erradamente e passar a fazer as coisas certas. E repetição é o que faz isso se tornar natural nas nossas vidas, nas nossas ações diárias. É assim que nós conseguimos superar as adversidades. No turbilhão de conflitos e de apelos que os tempos modernos oferecem ao indivíduo, propiciando-lhes ilusões e arrebatamentos, prazeres e gozos extenuantes, a renúncia, o sacrifício, o amor, a caridade parecem palavras sem sentido prático, longe da realidade que a maioria busca, asfixiando-se nos vapores tóxicos dos engodos de breve duração. Você vê que a Joana nos dá o alerta
dos equívocos da vida, das coisas fáceis que aparecem e a gente se deixa levar por esses gozos fáceis da vida, mesmo tendo uma percepção de falar, eu não devia fazer isso. Se eu não devia fazer isso, não faça, porque terá consequências. E na época que vier a cobrança, nós não gostamos, nós viramos coitadinho. Então vamos tentar primeiro refletir para depois agir, porque a chance de equívoco diminui muito. Quando as coisas estão muito fáceis e a vida está muito prazerosa, desconfie se não é o tal do engodo para te pegar. Mas seja racional. Use a razão como Kardec nos alertava, para direcionar o melhor caminho a seguir. O homem atual, excessivamente prático e intelectualizado, torna-se vítima do hedonismo. Hedonismo é que as coisas fáceis, as coisas materiais são muito importantes, que se lhe apresenta como compensação aos esforços envidados para a aquisição de segurança, bem-estar, equilíbrio socioeconômico, poder, por cujo meio pensa alcançar as metas que lhe satisfarão os impulsos egóticos, egoístas, pensando só nele, de que se faz vítima fácil. Tá vendo como ela tá, ó, não vai, você vai dançar, aí você vai, aí você dança, aí você fala, nossa, aí caí de novo, hein? E eu rezo, eu peço para não cair em tentação. Antenado, fique em alerta, ela tá nos alertando do como acontecem as coisas. Amealha para destacar-se na sociedade. E aí o que faz? Corrompe a fim de triunfar. Exalta-se para chamar a atenção e desfrutar o máximo que as oportunidades lhe podem oferecer. Tomado pelo arroubo, pela êxtase do momento, envereda por sendas não luminosas, mas por sendas escuras e escusas, até o despertar no sofrimento que a ninguém poupa. Ação e reação. Nas incertezas que sempre surgem, nos conflitos que o dominam em face da insatisfação que o desafia, na ameaça constante da morte que procura afastar, no medo que dele se apodera e deseja soluções fáceis, reconciliação interior apressada, recuperação do tempo malbaratado, desperdiçado de imediato. E porque isso não é possível, tomba em lamentáveis alucinações e desequilíbrios, responsáveis por muitas tragédias de consequências imprevisíveis. Equivocou, volta para o caminho, mas não tenha pressa. A vida não dá sobressalto, é tijolinho por tijolinho. É homeopaticamente que nós vamos conquistando
as nossas graças morais e luminíferas. É ter aquilo em mente e seguir caminhando nessa direção da caridade, da paz, do equilíbrio e da segurança em dias melhores. Aí Joana vem e dá um foco maravilhoso. Eu pus até uma estrela nesse parágrafo que nós vamos finalizar dessa primeira parte. Existem, entretanto, sendas luminosas que estão abertas a todos quantos se encontrem dispostos a fazer a reconciliação com a consciência, porque a nossa consciência nos cobra. A hora que a gente coloca, você pode seguir o caminho errado, fazer coisa errada, mas a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, vem martelando lá. Bandido se entrega porque não consegue conviver com a consciência o acusando pelo erro que ele fez. Então, se encontrem dispostos a fazer a reconciliação com a consciência, ao reequilíbrio, ao avanço sem culpa, que é isso que é importante, à preservação dos valores éticos, que hoje está meio sem muito evidente nas nossas vidas, né? A conquista da paz. Para que elas sejam percorridas, basta que a reflexão e a prece manifestem dos sentimentos amortecidos e facultem a comunhão com as lições que fluem do pensamento e da vida, sabe de quem? De Jesus Cristo. Modelo e guia da humanidade que Deus enviou à Terra para direcionar a lei de amor e exemplificar para os homens rudes da época que fora da caridade não há salvação. Então, esse modelo e guia, maior espírito evoluído que esteve entre nós, que veio para direcionar qual o melhor caminho a seguir para a gente evoluir e amadurecer espiritualmente. De incomparável atualidade, portadoras de recursos terapêuticos capazes de renovar o mundo íntimo de cada ser e apresentar-lhes as respostas compatíveis com as necessidades impostas pelas circunstâncias que ora vivemos. A sua aceitação favorece-lhe a lucidez e a libertação da anestesia mental para as importantes realidades da vida. Você vê a alerta que a Joana nos está fazendo. Existe um psiquiatra, excelente profissional, Auguste Cury, escreve muitas obras
Ele trata os pacientes dele até com a leitura dos seus livros, que ele vai direcionando a reflexão dos seus pacientes para chegar. Ele era ateu. E aí ele resolveu escrever um livro sobre Jesus. E começou a estudar os passos de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu o maior ser humano que vivenciou as coisas mundanas entre nós. E por tudo que Jesus fazia e falava do Pai, sabe o que aconteceu com ele? Acreditou em Deus. E já ele tem uns 8 livros sobre o mestre. O mestre disso, o mestre daquilo. É assim. Se queremos imitar alguém, não vamos imitar aquela pessoa que fez uma feiura para conosco. Uma pessoa desequilibrada e doente. Nós vamos imitar Jesus. Modelo e guia da humanidade que Deus nos enviou para nos ensinar e mostrar que é possível, porque ele não só falava, mas ele fazia. Lisete Braga, boa noite. Porque falar, como dizia meu pai, até papagaio fala. Agora, você praticar a lei de amor, da paz e da luz, você socorrer um amigo, um irmão em dificuldade, essa é a maior virtude de um ser humano. E ele fez isso diuturnamente, independente de raça, de cor, de sexo, de etnia. Se precisava de ajuda, ele estava disposto e ajudava o próximo. Porque Francisco de Assis, outro ser humano maravilhoso, sempre nos disse: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna, porque somos espíritos milenares, queiramos ou não queremos, é a realidade. Leon Denis falava: você não acredita em reencarnação? Eu vou fazer 68 esse ano, mais 20. Vamos ser otimistas aí, né? Estava brincando com a dona Valderiz hoje, ela: nossa, bem, mas eu já tenho 87. Eu falei: o Divaldo desencarnou com 98, só tem mais 11 aí para a gente desfrutar da senhora. E o Divaldo perguntou para a Joana de Anges, que é a mentora dele aqui, da autora do livro, né? Ô Joana, até quando eu vou ficar? Ela virou para ele na maior delicadeza do mundo, falou: enquanto você for útil, você vai ficando. Então, por isso que nós temos que ser útil na sociedade, por onde a gente anda, por onde a gente passa, para deixar esse legado de amor, para deixar essa chama de dias melhores virão, de otimismo, de fortalecer que amanhã nós devemos ser melhor do que fomos hoje e hoje melhor do que fomos ontem. Essa é a meta que nós devemos acordar e cumprir. Então essa obra foi a divulgação da doutrina realizada pelo Nilson, que era um
companheiro do Divaldo, a diversos países e iniciado no dia 1º de junho de 1997, na cidade de Santo André, e encerrou no dia 28 do mesmo mês em Salvador. E vários desses textos que nós vamos ler e comentar foram palestra de Divaldo em outros países. Então, conforme eu ocorri em várias vezes de um trabalho de psicografia de páginas abordados de assuntos de interesse geral, particularmente referentes aos temas abordados durante a conferência ou conversações mantidas nas diferentes cidades, destinadas de originalidade, e nada trazem de novo da codificação kardeciana, mas fazem parte de estudos realizados em diferentes obras subsidiadas da doutrina. Como nos cumpre semear sempre, isso que é importante, por onde a gente passar, a gente semear luz e paz, encorajamo-nos a apresentar nossos pensamentos e reflexões em torno de muitas sendas por onde transitam pessoas, desinformadas ou não, a fim de que as tornem luminosas com a sua inspiração e conduta, deixando-as livres para aqueles que virão depois. Esperamos que nossa contribuição, embora desprovida de valor literário ou pretensão narcisista, auxilie, pelo menos, alguém que se encontre pelo caminho sem saber se conduzir-se, para prosseguir, facilitando-lhe a jornada. Isso eu tenho certeza que essas lições vai ajudar muito, facilitar o caminho a escolher e a prosseguir na nossa jornada. Rogando ao Senhor de bênçãos que nos ampare e nos conduza pelas sendas luminosas, avancemos juntos na direção dos altos cimos, na espiritualidade maior. Salvador, Bahia, 31 de dezembro de 1997. Assinado Joana de Ângeles. São 32 textos desta obra magnífica que foram feitos por palestras que Divaldo fez pelo Brasil e também pelo exterior, na Escócia, na Inglaterra e na Alemanha. São temas luminíferos e fortalecedores que nos ajudarão a estarmos preparados para quando as adversidades nos assolam, ter em mente o melhor caminho a seguir. Porque quando a gente se prepara e nos pega de contrapé, fica mais fácil da gente refletir e acertar. O primeiro tema que nós vamos ver, que não será sábado que vem, porque é sexta-feira maior, domingo de Páscoa,
Meu irmão dos Estados Unidos vai estar presente com a família depois de 4 anos. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é a irmã. Ele mora na Inglaterra e ele vai fazer uma visita de 15 dias aqui no Brasil. Por sinal, deve ter chegado já. Então, sábado que vem a gente vai estar e ele vai fazer uma visita pra gente e eu não vou estar disponível para a nossa conversa habitual. Estou pensando de falar alguma coisa sobre a Páscoa, mas uma coisa breve. Mas então, no sábado que vem, nós estaremos ausente aí por causa do domingo de Páscoa. Tenho certeza que a obra vai ser muito bom para a gente comentar. Nos ajuda a refletir sobre o melhor caminho a seguir nas nossas escolhas durante a nossa trajetória carnal e tendo sempre Jesus nos nossos corações. Porque Deus nos ama, Jesus, mestre, modelo e guia, está sempre ao nosso lado, não nos desampara jamais, está sempre querendo o nosso bem, a nossa paz e a nossa luz. E temos um anjo da guarda, um espírito superior que nos assiste diuturnamente. Só que precisamos pedir a sua ajuda. Jesus já tinha dito: pedis e obtereis. Não no tempo e na proporção que a gente quer, mas o que é melhor para cada um de nós. Isso que é importante, a gente ter essa mentalização, porque quando pede e não vem rápido e do jeito que a gente quer, é perigoso ainda pensar coisa que não deve. Calma, o tempo é de Deus e o que a gente vai receber é o que é melhor para a gente naquele momento. O importante é nós fazermos bem a nossa parte para que, ao passarmos dessa para a vida melhor, que é a vida verdadeira, não termos a decepção do que nos propusemos a fazer muito e voltamos com a nossa página vazia. Por isso que as oportunidades que surgem na nossa vida, a gente tem que pôr em prática o nosso melhor, porque não tem outra trajetória a gente seguir. E as oportunidades surgem. Para o trabalhador que está preparado, a oportunidade vem para ele fazer a sua parte. Por isso que a gente não deve nunca falar não para essas oportunidades que surgem no nosso caminho. Porque Deus não dá o fardo maior que possamos carregar. Então não reclame. Faça com amor, com carinho e com alegria. A alegria é a chama propulsora da vida. Satisfação foi muito grande. Semana passada eu tive, junto com a minha querida companheira, em Barra Bonita, no Hotel Estância da Barra, que teve o show do Daniel. Que pessoa maravilhosa, que exemplo de família,
Que exemplo de amor e de cidadão do bem. É uma pessoa que serve de referência para muita gente. O pai subiu, cantou, a filha cantou, a esposa, com a outra filhinha pequena, subiu no palco, dançaram. Família harmoniosa, é isso que são essas pessoas que a gente tem que procurar imitá-lo. Para ele é fácil que tem dinheiro e tal. Não, é conquista com muito trabalho e determinação. Então, a gente tem que agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E bola para frente que atrás vem gente. Por isso, queridos, vamos finalizar nossa noite de hoje. Vocês puseram a aguinha aí para ter a água fluidificada pela espiritualidade maior, que põe as energias e o remédio que precisamos. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, aos mentores da nossa casa de amor e caridade, que está sempre conosco, nos intuindo, nos iluminando, nos fortalecendo, para que tenhamos um final de sábado e um domingo de muita luz, uma semana fortalecedora, onde possamos trabalhar com amor, com alegria, para que cada vez mais sejamos pessoas que levem a palavra de Jesus para onde nós estivermos, fortalecendo, dando um apoio, incentivando as pessoas a cada vez mais seguir nesse caminhar, porque é Ele que nos fortalece, nos ilumina e nos protege. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Uma aguinha para todos. E que Jesus esteja sempre em vossos corações, hoje, agora e sempre. Paz e amor. Beijo no coração de todos.